O sol nascia sobre o mar da Galileia, banhando com seus raios quentes o pequeno barco de pesca que balançava suavemente na água. Simão, um homem de constituição forte e mãos calejadas, lançava sua rede com a prática de anos. Essa era sua vida, simples e ritmada, ditada pelas marés e pela generosidade do mar. Ele conhecia cada ondulação da água, cada canto das gaivotas e cada segredo que o lago guardava. Simão vivia em Cafarnaum, uma vila movimentada às margens do lago. Seus dias eram preenchidos com o trabalho honesto de seu ofício, consertando redes, transportando a pesca e provendo o sustento de sua família. Sem que ele soubesse, sua vida estava prestes a mudar para sempre. Num dia comum, enquanto limpava suas redes após uma longa noite de trabalho, Simão notou uma multidão se reunindo na praia. Este homem, Jesus de Nazaré, falava com um poder cativante que despertou algo profundo na alma de Simão. Jesus se aproximou de Simão, seu olhar cheio de calor e compreensão. "Venha, siga-me", disse ele, sua voz um comando gentil. "Eu farei de vocês pescadores de homens." Será que ele poderia deixar para trás a vida que sempre conhecera? Abandonar sua família, seu sustento, por um futuro incerto? No entanto, a intensidade nos olhos de Jesus dissipou qualquer dúvida. Simão deixou suas redes, seu barco, sua antiga vida para trás e seguiu Jesus. Este não era um rabino comum. Jesus possuía uma autoridade divina, realizando milagres. Simão, agora chamado Pedro, se viu imerso neste mundo extraordinário. A fé de Pedro se fortalecia, reconhecendo Jesus como o Filho de Deus. Jesus, cercado por seus discípulos, estava perto da antiga cidade de Cesareia de Filipe. "Quem os homens dizem que o Filho do Homem é?", perguntou ele. Os discípulos ofereceram várias opiniões. Jesus perguntou a Pedro: "Mas quem dizes que eu sou?" Pedro declarou: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Jesus sorriu: "Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas meu Pai, que está nos céus. Pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus." Pedro, o humilde pescador, recebeu uma responsabilidade sagrada. O peso dessas palavras pousou sobre os ombros de Pedro. A noite anterior à crucificação de Jesus estava envolta em uma tensão palpável. Enquanto Jesus orava no jardim do Getsêmani, seus discípulos caíram em um sono inquieto. Judas apareceu com soldados, seus rostos iluminados por tochas. Pedro sacou sua espada e decepou a orelha do servo do sumo sacerdote. "Guarda a tua espada", ordenou Jesus, "pois todos os que empunham a espada morrerão." Pedro abaixou sua arma, confuso e com medo. Ele assistiu em desespero enquanto Jesus era levado pelos soldados. No pátio do sumo sacerdote, Pedro foi confrontado por estranhos. Ao cantar do galo, o coração de Pedro afundou sob o peso de sua traição. 50 dias após a ressurreição de Jesus, os discípulos estavam reunidos num cenáculo em Jerusalém, o medo e a incerteza ainda pairando em seus corações. De repente, um som como o de um vento impetuoso encheu toda a casa, e línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Eles foram cheios do Espírito Santo, capacitados a falar em outras línguas, suas vozes reverberando com uma nova ousadia. Pedro, transformado pelo derramamento do Espírito Santo,
levantou-se para se dirigir à multidão atônita que se reunira. O pescador hesitante havia desaparecido, substituído por um orador poderoso, cheio de convicção fervorosa. 3.000 almas foram adicionadas ao seu número naquele dia, marcando o nascimento da Igreja Cristã. Pedro, encorajado pelo Espírito Santo, tornou-se um líder destemido, pregando o Evangelho com convicção inabalável. De Jerusalém, a mensagem de Cristo se espalhou como fogo em palha, carregada por discípulos zelosos e impulsionada pelo poder do Espírito Santo. Pedro, cumprindo a missão que lhe fora confiada por Jesus, viajou extensivamente, estabelecendo igrejas e fortalecendo a fé dos novos convertidos. Ele enfrentou perseguição, prisão e ameaças, mas seu espírito permaneceu inabalável, sua fé inquebrantável. Sua jornada o levou a Roma, o coração do Império Romano, uma metrópole vibrante e repleta de esplendor e miséria. Ali, em meio às sombras de imponentes templos dedicados a deuses pagãos, Pedro pregou o Evangelho de Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro. Sua mensagem, radical e transformadora, ressoou com o povo, e a comunidade cristã em Roma cresceu constantemente. A liderança de Pedro, forjada no fogo de suas próprias provações e triunfos, forneceu um farol de esperança e inspiração para a igreja nascente, que enfrentava crescente hostilidade das autoridades romanas. O papel de Pedro se estendeu além da pregação e da realização de milagres. Ele escreveu 2 cartas, agora incluídas no Novo Testamento, abordando os desafios e incertezas enfrentados pelos primeiros cristãos. Suas palavras, imbuídas de sabedoria e compaixão, forneceram orientação, encorajamento e um chamado à perseverança na fé em meio à perseguição. Ele enfatizou a importância do amor, da unidade e da humildade dentro da comunidade cristã. Sobretudo, amem-se profundamente, porque o amor cobre uma multidão de pecados, escreveu ele, exortando os crentes a viver sua fé por meio de atos de compaixão e perdão. O legado de Pedro se estende muito além de sua própria vida. Sua vida e ministério servem como um testemunho do poder transformador da fé, da importância de atender ao chamado de Deus e do legado duradouro de uma vida vivida a serviço de Cristo. O imperador romano Nero, infame por sua crueldade e paranoia, desencadeou uma onda de perseguição contra os cristãos, culpando-os por um incêndio devastador que assolou Roma. Pedro, um líder proeminente da crescente comunidade cristã, tornou-se um alvo principal. Ele foi preso e condenado à morte por crucificação. Segundo a tradição, Pedro, considerando-se indigno de morrer da mesma maneira que seu Senhor, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Seu pedido foi atendido, e ele enfrentou sua morte com coragem e serenidade inabaláveis. Mesmo em seus momentos finais, Pedro testemunhou sua fé, seu sacrifício ecoando o sacrifício de seu Salvador. A fé inabalável de Pedro, sua liderança corajosa e seu sacrifício final inspiraram inúmeros outros a abraçar o cristianismo, mesmo diante da perseguição e da morte. Do humilde pescador, lançando suas redes no mar da Galileia, ao destemido líder da igreja primitiva, a vida de Pedro permanece como um testemunho do poder transformador da fé. Ele experimentou momentos de dúvida, fraqueza e até traição, mas acabou emergindo como um pilar de força, um farol de esperança e um exemplo brilhante de devoção inabalável a Jesus Cristo. Sua jornada, marcada por triunfo e tragédia,
nos lembra que fé não é a ausência de dúvida, mas sim a coragem de crer mesmo diante da incerteza. O legado de Pedro continua a inspirar milhões em todo o mundo, incentivando-nos a abraçar o chamado ao discipulado, a viver nossa fé com ousadia e a confiar na promessa duradoura do amor e da graça de Deus. A vida e o ministério de Pedro servem como um testemunho do poder transformador da fé, da importância de atender ao chamado de Deus e do legado duradouro de uma vida vivida a serviço de Cristo.